Senhoras e senhores, bom dia. Inicia-se nesse momento a cerimônia de abertura do Fórum Permanente Vivemos uma Epidemia de Autismo, Pesquisas, Experiências e Desafios. Em síntese, esse fórum tem por objetivo problematizar o aumento significativo de diagnósticos de autismo e discutir as atuais pesquisas sobre o tema, sendo assim, analisar repercussões familiares, sociais e escolares. Os fóruns permanentes interdisciplinares são realizados pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unicamp. A organização deste fórum está a cargo do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Os fóruns permanentes são transmitidos ao vivo pela Diretoria de Cultura, órgão ligado à Pró-Reitoria de Extensão de Cultura, pela internet. Para compor a mesa de abertura, convidamos o professor Dr. Fernando Hashimoto, pró-reitor de Extensão e Cultura da Universidade Estadual de Campinas. Professora doutora Adriana Laplane, coordenadora da pós-graduação em Saúde Interdisciplinar e Reabilitação da Faculdade de Medicina da Unicamp, e neste ato representando a professora doutora Maria Francisco Colella dos Santos, chefe do Departamento de Desenvolvimento Humano de Reabilitação da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Professora doutora Kelly Cristina Brandão da Silva, docente do Departamento de Desenvolvimento Humano e Reabilitação da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e organizadora deste fórum. Professor doutor Daniel Omar Pérez, docente do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp e também organizador deste fórum. Podemos sentar? Então, convidamos para fazer o uso da palavra a professora doutora Kelly Cristina Brandão da Silva. Bom dia a todos. Um evento desse porte requer muito trabalho prévio e organização. Gostaríamos de agradecer à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unicamp, principalmente a Sônia Maria de Camargo Mazariol, por todo o empenho e disponibilidade. A todos os palestrantes convidados, a comissão de apoio, formada pelas mestrandas da Faculdade de Ciências Médicas, a Kelly Macedo Alcântara e a Marina Pereira Leite, a equipe de credenciamento e, especialmente, a todo o público presente, pelo grande interesse. Vivemos uma epidemia de autismo? Essa pergunta norteou a proposição desse fórum. É fato que nunca falamos tanto sobre o tema, e não só nos meios acadêmicos. O autismo, os autistas e suas famílias são personagens e protagonistas de livros, novelas, séries televisivas, canal do YouTube, filmes e também de nossas conversas cotidianas. Por que tanta visibilidade e interesse pelo tema? Será que melhoramos nossos critérios diagnósticos e agora conseguimos identificar mais pessoas com o chamado transtorno do espectro autista, o TEA? Ou será que ampliamos demais os referidos critérios e criamos um imenso guarda-chuva em que diferentes sujeitos e sofrimentos são nomeados da mesma forma? Afinal, realmente estamos diante de uma epidemia? Por falar em epidemia, é bom lembrar que essa palavra tem 3 sentidos possíveis: surto, proliferação e moda. Talvez seja interessante explorar justamente esse último sinônimo: moda, costume, tendência. Estaria o autismo na moda? Seria o autismo uma tendência contemporânea? Nossos atuais costumes teriam relação com essa suposta epidemia? A partir dessa perspectiva problematizadora e interdisciplinar, esse fórum objetiva discutir, divergir
e, na melhor das hipóteses, abrir novas e inusitadas questões. Obrigada. Convidamos para fazer uso da palavra o professor Dr. Daniel Pérez. Bom dia a todos e todas. Antes de mais nada, queria agradecer o apoio imenso da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura para poder levar adiante esse trabalho. A professora Kelly vem trabalhando com um grupo de pesquisa na Faculdade de Ciências Médicas em relação com o diagnóstico de autismo em bebês. Eu trabalho em relação com algumas famílias e algumas pessoas que estão diagnosticadas sobre o significante, sobre a palavra de autismo, e isso nos levou a conjugar tanto os trabalhos práticos quanto os trabalhos teóricos na Faculdade de Medicina e no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, e, bom, a partir de aí chegamos a esse evento. Duas coisas me chamam muito a atenção. Eu tive a possibilidade, nesses últimos 3 anos, de aprofundar nos estudos teóricos e em atividade prática em relação com diagnosticados de autismo. Até agora, não encontrei uma definição de autismo que tenha perdurado mais de 4 anos no tempo. Tanto as correntes médicas, psiquiátricas, psicanalíticas, psicológicas, vêm se interrogando acerca do que significa aquilo que se nomeia sobre o significante, sobre a palavra de autismo. No entanto, também há uma espécie de estereotipação de autismo, de cristalização dessa palavra, desse significante, que, aliás, é muito prejudicial para o trabalho clínico do autismo. Outro elemento que é importante é que até agora não se encontrou nenhum marcador biológico capaz de determinar exatamente o que significaria o autismo, qual seria a origem do autismo, como poderíamos detectar a partir de um marcador biológico o autismo, o que faz muito mais complicado isso. Das 200 pessoas, 190, 200 pessoas que eu conheço diagnosticadas de autismo, não conheço 2 que sejam iguais umas às outras. Não conheço uma parecida com a outra. Isso faz com que o trabalho que nós tentamos fazer seja mais que um trabalho de classe, que um trabalho de grupo, de conjunto de diagnosticados, um trabalho que refira ao acolhimento da singularidade de cada um. Me parece que nesse sentido a professora Kelly falava de moda e falava de tendência. Não? Me parece que há sim uma tendência a generalizar e há algum tipo de clínica também que procura padronizar determinadas condutas. Bom, esse evento é justamente para nos interrogarmos justamente sobre isso. Será que é necessário estereotipar o significante do autismo? Será que é necessário disciplinar as pessoas sobre o significante do autismo para poder levar adiante uma cura? Ou será que é necessário começar a ver a singularidade de cada um, a história de cada um, a situação de cada um para poder levar adiante um trabalho terapêutico bem específico e bem particular? Bom, disso vai se tratar o trabalho que nós vamos fazer desde hoje, daqui a pouquinho até às 5 da tarde. Muito obrigado a todos pela presença. Convidamos para fazer uso da palavra a professora doutora Adriana Laplane. Bom dia a todos. Representando aqui o departamento, eu queria agradecer aos professores que organizaram esse evento tão interessante, professora Kelly, professor Daniel, e desejar boas-vindas e bons trabalhos para todos nessa jornada que nos convida a pensar
de forma transversal, interdisciplinar, numa questão tão candente, né, como o autismo. Obrigada. Convidamos para fazer uso da palavra o professor Dr. Fernando Hashimoto, pró-reitor de Extensão e Cultura da Universidade Estadual de Campinas. Bom dia a todos. É um prazer receber todos vocês aqui e dar as boas-vindas em nome da universidade, de maneira institucional. É muito importante a presença da sociedade, essa comunicação, essa interação do que a gente produz na universidade, em todos os níveis, né, de representação da sociedade, tanto no nível federal, estadual. E os fóruns têm sido, depois de 15 anos, né, tem sido uma ferramenta super importante de atividade da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura agora, né? É impossível não pensar em 15 anos sem agradecer e parabenizar, toda vez que eu venho aqui, a equipe que organiza em nome da Sônia e toda a equipe da Direção de Cultura, que é uma equipe de excelência que nós temos aqui. É muito fácil para um pró-reitor trabalhar com uma equipe como essa. Então, todos os eventos aqui têm sido dessa magnitude, as salas lotadas. Então, realmente é um exemplo de sucesso, né? E é transmitido, a gente tenta manter o material, ou seja, o que mais nos interessa é esse diálogo, trazer as discussões externas para a universidade, levar um pouco o conhecimento externo do que a gente produz aqui, que é uma das dificuldades, eu acho que é uma falta que a universidade, ao longo dos anos, né, não só a Unicamp, mas em modo geral, ela foi se fechando muito, né? É muito fácil você, dentro do seu departamento, passar 40 anos discutindo com seus pares, né? Mas tem um outro papel que é importante, que é realmente de mostrar para a sociedade o quanto nós somos importantes, né? O quanto a universidade ela interfere no dia a dia de cada um, né? Bom, gostaria de dar os parabéns também aos organizadores da FCM e do IFISH, professora Kelly, professor Daniel, professora Adriana. E o tema é um tema muito relevante. Eu vou quebrar aqui um pouco o protocolo para contar um pouco um caso pessoal que ilustra um pouco, eu acho, desses 3 itens que estão colocados aqui inicialmente, né? Principalmente sobre a preparação no ensino, né? Nós temos aqui um projeto de extensão que eu coordeno há 5 anos já, que é a Escola de Música que nós temos com a Prefeitura de Campinas, né? São 500 alunos e fizemos todo um projeto junto com diversas áreas de conhecimento da música. Eu sou professor do Departamento de Música aqui do Instituto de Artes, aqui do lado. E, bom, fizemos todo um projeto para começar tal. Primeira semana, 5 alunos autistas. E nós tínhamos ali nós temos uma das áreas da música que cuida da iniciação musical, onde esses alunos estavam inseridos, que é a licenciatura, um curso de licenciatura em música, né, formação de docente, professores, né? E a gente se viu ali que realmente nosso curso não dava nenhuma estrutura para receber esses alunos, nem de como incorporar eles num projeto pedagógico que a gente tinha se dedicado, acho que quase 1 ano e meio para a formulação desse curso, né? E o resultado disso foi excelente, porque primeiro ficamos apavorados, eu que não sou da área, sou um músico, minha área de performance, agora acabou, né? Agora vamos ver o que vai acontecer, os alunos desesperados. E o aluno de música, ele tem uma característica que ele fica só tocando, né? Ele também é muito centrado, muito técnico. E, para resumir um pouco a história, eu vi ao longo do tempo, né, e foi emocionante, assim, a gente montou rapidamente um curso específico para tratar disso. Não tínhamos uma estrutura na licenciatura que desse conta disso efetivamente, né? Foi a primeira experiência que a gente passou, porque são 40 alunos de estágio do departamento que atuam nessa escola, né? Então, é um número grande de alunos que têm um treinamento semanal, além das monitorias lá, né, da atuação na escola. E eu vi a transformação, principalmente nesse curso intensivo, emocionante mesmo, dos alunos mudando não só
aprendendo, né, de maneira mais ampla, um pouco como lidar mesmo com a docência, com o ensino, especialmente numa idade inicial de 6 a 10 anos, né, e ver o quanto transformou na vida deles, né, o quanto eles se tornaram, entender um pouco mais a atuação do artista de maneira mais social, a importância social que tem da atuação como artista, né. Então, isso foi muito bonito, e eu peço licença para contar um pouco dessa experiência, que mostra um pouco o quanto é premente, o quanto é importante uma discussão dessa, e quanto a gente ainda, por vezes, não só no autismo, mas com outras modificações que a sociedade tem, não somos tão rápidos na academia. Bom, não vou me alongar mais que isso. Desejo a todos vocês um excelente dia de troca de ideias, de absorção de conhecimento e de construção de uma conexão maior entre o externo e o interno da academia. Então, parabéns a todos, desejo um bom dia. Encerrada essa cerimônia, agradecemos as autoridades que compuseram a mesa de abertura deste fórum. Dando sequência aos trabalhos da manhã, convidamos a professora doutora Kelly Cristina Brandão da Silva para apresentar a convidada e palestrante da mesa intitulada Detecção Precoce de Sofrimento Psíquico versus Epidemia Diagnóstica de Autismo. Julieta Jerusalinski, a nossa palestrante convidada, é psicanalista, membro da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, APOA, especialista em estimulação precoce, mestre e doutor em psicologia clínica pela PUC São Paulo, membro da Clínica Interdisciplinar Centro Lídia Coriá, em Porto Alegre, e da Clínica Professor Dr. Marco Spinelli, em São Paulo, professora nos cursos de especialização em Teoria Psicanalítica da PUC São Paulo, Estimulação Precoce, Clínica Interdisciplinar com Bebês e Problemas do Desenvolvimento Infantil, do Centro Lídia Coriá. É autora e organizadora de vários livros pela editora Ágalma, sendo o mais recente Intoxicações Eletrônicas, o sujeito na era das relações virtuais. Bem-vinda. Vou ali. Vou ter que pedir para trocar de lugar com você. Tantos aparelhos. Muitos aparelhos. Bom dia. Muito honrada de estar aqui com vocês. Me via tentada a dizer bom dia a todos, todas, e a não todos e a não todas, porque, de fato, a gente vai pôr aqui, né, pelo menos isso eu pretendo, nossos saberes a trabalhar numa lógica da complexidade e numa lógica de reconhecer os enigmas que temos, acima de tudo. Não pretendemos um saber que recubra tudo, mas, acima de tudo, reconhecer as nossas questões. Estava contando para a Kelly que, quando eu li o texto de convocatória a esse encontro, me senti verdadeiramente convocada a estar aqui com vocês, pela lógica como ele é estruturada. Então, é daí que vamos partir. Deixa eu... Vejam,
Me parece, em primeiro lugar, importante considerar como o autismo tem sido um paradigma da discussão no campo da psicopatologia. Ele traz a questão do autismo à tona, questões centrais que fazem uma borda no saber contemporâneo. Nesse sentido, o autismo ele ocupa, na atualidade, um lugar semelhante ao que a histeria ocupava há 120 anos atrás. Ele põe a gente a se interrogar pela viabilidade de um sujeito em relação à linguagem. Também está na borda das variantes orgânicas que incidem no psiquismo. Debate-se se ele é uma patologia ou uma condição, uma variante genética, uma incidência epigenética ou uma falha na constituição do sujeito. Se isso não enuncia algo que está na borda dos diferentes saberes, então não sei o que é. Então, vejam, diante disso, a única forma que a gente tem para avançar é numa lógica da complexidade. Ou seja, a gente não pode incorrer perante o autismo em nenhuma espécie de reducionismo, seja ele organicista ou seja ele psicologizante. A gente precisa trabalhar. Então, vejam, em relação ao autismo, a gente sabe, então, de algumas coisas. Se discute o quanto há bebês que podem nascer com uma menor permeabilidade a inscrições constituintes. Não nascemos todos iguais. Há aspectos genéticos que se descobrem, aspectos neuroanatômicos, constitucionais ou lesionais. Sabemos que há uma maior incidência de autismo, por exemplo, em crianças que têm deficiências sensoriais. Sabemos que há uma maior incidência de autismo em crianças que têm quadros de linguagens de base. Sabemos que também há correlação de autismo com algumas patologias orgânicas, como síndrome de West, convulsões de difícil controle, síndrome de Angelman ou Rett. Então, se encontram correlações. Encontrar correlações é diferente do que encontrar um marcador orgânico unívoco. Isso não se encontra. Digo isso porque, quando a gente abre grande parte do site sobre autismo na atualidade, está escrito: o autismo é genético. No entanto, não há nenhum exame laboratorial que permita detectá-lo. Entre uma coisa e outra, a gente se pergunta o que se suprime, porque se coagula ali um sentido que, de fato, a gente não tem como empunhá-lo. Se sabe, sim, que menos de 2% de todas as doenças que a gente tem são causadas por um gene. A maioria depende de um cruzamento de várias características genéticas. Mas, como se a complicação fosse pouca, a gente sabe também da importância que os fatores epigenéticos têm para como essas características que a gente tem ao nascer irão se manifestar. Então, estamos no campo da complexidade. Desde o ponto de vista da relação com o outro, também é preciso considerar o que se passa com um bebê que nasce, que chega ao mundo, e como ele é acolhido, não apenas por uma família, isolando a discussão apenas sobre o que seria uma competência individual de uma família para os cuidados. Isso é um reducionismo. A gente tem que pensar também que lugar um bebê tem na sociedade em cada época ou cultura. E, assim, a gente também se encontra com uma maior incidência de autismo em
situações de vulnerabilidade social, em situações de rompimento no laço com o outro. E isso pode se produzir nas mais diversas classes sociais e contextos culturais. Isso pode acontecer, por exemplo, numa situação em que uma criança é bruscamente afastada dos pais, por exemplo, numa fronteira com os Estados Unidos. A gente sabe que numa condição social como essa questão se coloca, mas também isso pode acontecer se um bebê muito pequeno fica ao cuidado das mais competentes enfermeiras, porque a mãe está numa circunstância brusca de ter que trabalhar 10 horas por dia numa multinacional. Ou seja, eu estou querendo dizer para vocês que a gente se encontra com situações de autismo nas mais diversas culturas e situações sociais, mas que a gente sabe que rompimentos bruscos de quem é o outro da criança podem introduzir uma resposta autística. Então, vejam o tamanho da complexidade dessa situação. O fato é que a gente está vivendo uma situação em que a gente passou pelos indicadores da Organização Mundial da Saúde de um caso em 2.500 crianças nos anos 90, para um caso em 110 no ano de 2009. E, diante disso, a gente precisa se perguntar, estamos vivendo uma epidemia de autismo ou estamos vivendo uma epidemia diagnóstica de autismo? Digo isso porque, ao longo da cultura, ao longo do tempo de uma cultura, também mudam os nomes que se dá ao sofrimento. Então, precisamos estar muito atentos ao que se nomeia como autismo na contemporaneidade. Para a gente trabalhar, então, na lógica da complexidade, pelo menos haveria 3 questões que a gente precisaria considerar. Em primeiro lugar, tal epidemia não poderia ser feito de uma mudança de critério nosográfico da psiquiatria? Digo isso porque muda o que se chama de autismo na contemporaneidade. No DSM, agora, autismo é nomeado como transtorno do espectro autista. E nesse espectro são colocados quadros que, desde o ponto de vista clínico, são muito diferentes entre si. Esse transtorno do espectro autista passa a incluir desde pequenas crianças que têm uma radical exclusão do outro de seus circuitos de satisfação, ou seja, crianças que excluem o outro, que se deram com autoestimulações sensoriais, que não falam, que no máximo dizem alguma ou outra palavra ou repetem um resto sonoro, até crianças que falam, que estão em relação, que brincam, que aprendem, que têm muitas competências lógicas, e crianças que, em todo caso, têm uma maior dificuldade naquilo que a gente chama os deslizamentos simbólicos, ou seja, crianças que têm dificuldade com produzir metáforas, entender duplos sentidos, que entram na brincadeira, mas que às vezes depois não conseguem sair. Então, se vestem de Batman, mas depois não suportam sequer tirar essa roupa para tomar banho, e pedem para serem chamadas de Bruce Wayne, ou seja, que tem uma dificuldade nessa borda entre a realidade e a fantasia e na polissemia da linguagem. Nisso, vocês veem que há
condições clínicas muito diferentes. Considerar essa diferença, ela é muito importante, não por uma espécie de amor às classificações psicopatológicas. É importante considerar essa diferença, porque o que a gente precisa fazer na direção do tratamento em um ou em outro quadro é muito diferente. Porque nessa ponta aqui, quando a gente está numa condição de exclusão do outro, a gente precisa recorrer no tratamento à produção de operações muito mais primordiais, para permitir o tanto que for possível que alguém possa participar do laço e estar na linguagem. Então, num ou em outro caso, as questões elas são muito diferentes. Quando tudo é chamado de transtorno do espectro autista, o transtorno do espectro autista passa a ser um guarda-chuva tão grande que, portanto, passa a abarcar muito mais gente e se transforma, então, numa epidemia diagnóstica. Bom, mas, em segundo lugar, a gente poderia se perguntar também se o que estaria em jogo não seria uma maior difusão de seus critérios diagnósticos e, portanto, uma maior detecção. Isso, de alguma maneira, também é verdade. Vejam, não temos verdades unívocas, temos várias verdades que vão se conversando. Por quê? Porque muitas crianças que hoje em dia recebem esse diagnóstico de autismo, até alguns anos atrás, eram consideradas crianças dentro de um quadro da debilidade, desde o ponto de vista psíquico, ou da deficiência mental. Então, também surge uma especificidade. Mas, se a gente, de fato, leva a sério que os fatores epigenéticos, os fatores ambientais são importantes, a gente também precisa se perguntar, não haveria, de fato, uma maior incidência de autismo? E, nesse sentido, a gente se pergunta, com que outro um bebê que nasce hoje em dia se encontra? Essa é a pergunta que é muito importante para a psicanálise, porque é a maneira que a psicanálise tem de contribuir com a sua parte de saber. Não porque esse seja o único saber, mas é o tanto de contribuição que a psicanálise traz ao campo do debate científico, tecido de uma maneira interdisciplinar. Então, quando a gente considera a condição de quem é esse outro da cultura, eu tenho me encontrado com muitos bebês ou pequenas crianças que chegam a tratamento e que acabam caindo no diagnóstico de risco de autismo, mas muitas delas o que de fato apresentam é uma intoxicação eletrônica. Vejam, eu não estou dizendo aqui que todo autismo é causado por uma intoxicação eletrônica. Eu estou dizendo que há muitos bebês e pequenas crianças que apresentam intoxicações eletrônicas e que acabam caindo dentro dessa condição de risco de diagnóstico de transtorno do espectro autista. Surgem, por exemplo, são vendidos na atualidade nesse curto-circuito que se produz entre um discurso técnico e um discurso capitalista, apetrechos que estão disponíveis no mercado, que partem da ideia de que eles poderiam fazer melhor a tarefa do que nós, no cuidado da criança e na construção do seu pensamento. Por exemplo, se vocês quiserem, procurem isso na internet. Eu não vou passar para vocês, porque eu vi uma vez e eu não gosto de ficar revendo filme de terror, não é o gênero cinematográfico que eu prefiro. Mas, se vocês quiserem, busquem na internet o berço que nina o bebê sem os pais. Tem um bebezinho chorando, e aí o bebê é ensalsichado nesse negócio aí e sacudido com uma máquina que vibra.
Bom, circulam pela rua, no meu bairro em Perdizes, alguns carrinhos de bebê que vêm com seus tablets acoplados, ou se vende, eu vejo muito em aeroportos, esses apetrechos de borracha para que uma pequenininha criança fique com o seu tablet sem deixá-lo cair. Quer dizer, algum tempo atrás, num debate que teve no Sede Sapiência, se eu não me engano, no ano de 2014 ou 2015, eu falava de como se a gente vê o filme do Super-Homem do ano de 78, em que o pequeno super-homem vaga pelo espaço enquanto ouve a voz e vê a imagem virtual dos seus pais, que lhe transmitem o saber da sua civilização de origem por meio de um cristal verde que condensa isso. A gente vê esse filme e acha ele muito anacrônico desde o ponto de vista da estética, mas a gente pode considerar como, de lá para cá, só se radicalizou a ideia de que seria possível fazer uma transmissão para as crianças de uma maneira desencarnada. Hoje em dia, pelas telas do cristal líquido. E isso é algo que deve nos levar a refletir em que lugar a gente tem colocado os bebês e para que lugar tem sido empurrado o exercício da função materna. Porque é com isso que mães e bebês se encontram na atualidade. E esse pano de fundo é decisivo para como poderá se estabelecer uma relação. Então, desde o ponto de vista da saúde, seja ela pública ou privada, ou seja, a saúde pública no sentido do que diz respeito a todos nós, a gente se encontra com o fato de que ainda é muito grande o contingente de crianças que chegam a tratamento entre os 6 e 7 anos de idade, a entrada no ensino fundamental. A gente poderia achar muito lógico que cheguem crianças a tratamento nesse momento da vida, na medida em que tem uma nova demanda social que se produz em relação a elas, que é o encontro com a lectoescritura. No entanto, quando vai se ver que dificuldades são essas que uma criança tem, a gente vai percebendo que são dificuldades muito anteriores. Crianças que não brincam, crianças que não representam o seu corpo, crianças que não estão situadas em relação à negociação da lei entre suas vontades, nem vou usar aqui a palavra desejo, é mais amplo, vontades, ou demandas, e o encontro com uma lei social. Então, a gente se encontra com um rombo muito maior, que nos leva a pensar, será que até os 6 e 7 anos estava tudo bem? Ou será que as coisas não iam bem e ninguém detectou? Bom, na atualidade, de alguns anos para cá, tem sido muito grande também o contingente de pequenas crianças que chegam entre os 3 ou 4 anos de idade a tratamento com o diagnóstico de transtorno do espectro autista. E o que é terrível? Terrível é a palavra para isso, não me ocorre outra. Aqueles que trabalhamos com bebês e pequenas crianças temos estado extremamente preocupados com isso, porque não passam uma semana, 15 dias, sem que se repita a seguinte narrativa. Pais que chegam desesperados, que dizem que há muito tempo percebiam que algo não ia bem com seu bebê e sua pequena criança, e que o que foi recomendado a eles é que esperassem, que eles deveriam esperar. E depois, numa única consulta, que acontece às vezes de 15 minutos, esses pais recebem o diagnóstico de que seu filho tem o diagnóstico do espectro autista e se considera que isso é imutável, que isso é para todo o sempre. Bom. Então, que lugar nós vamos dar para os pequenos em sofrimento psíquico na rede de cuidados, na rede SUS, na rede que precisa se produzir
para melhor ampará-los. Porque, vejam, quando a gente se encontra com outras formas de sofrimento, por exemplo, com um adolescente transgressor, ou quando a gente se encontra com uma criança que não aprende, todas essas questões que elas são igualmente importantes e devem ser tratadas, porque a gente tem que apostar o sujeito em qualquer momento da vida. No entanto, esses são quadros que causam muito mais ruído para o outro social e escolar. Mas a quem causa ruído um bebê em sofrimento, a não ser para os seus pais? Quando a gente pode usar a palavra pais ou familiares no plural, porque a gente tem se encontrado que, em muitos casos, há um cuidando de uma maneira absolutamente solitária. Bom, numa condição de isolamento, na sua responsabilidade pelo cuidado da criança. Então, a gente vai se encontrando com uma condição em que se passa de uma conduta expectante, em que se manda esperar, a diagnósticos fechados aos 3 ou 4 anos de idade. Dessa maneira, gente, predomina uma lógica da doença, quando o que a gente precisa estabelecer é uma lógica da detecção precoce para produzir uma aposta na constituição e na estruturação psíquica de um bebê. Bom, então vejam, a gente tende a pensar que a forma de exclusão, ela seria pelo trancafiamento. Essa é a herança da qual a gente vem com a instauração das grandes instituições como a prisão e o manicômio. Foucault nos fala disso em Vigiar e Punir, nos fala disso em História da Loucura, e teve muitas lutas e muitos movimentos desde a saúde mental para que isso se modificasse. No entanto, há uma outra forma radical de exclusão, que é não ter visibilidade, ser deixado à margem. E essa é a principal forma de exclusão da qual padecem bebês em sofrimento. Não se considera o sofrimento psíquico de bebês, porque ainda a formação da maioria dos profissionais é uma formação que prima pelo reconhecimento da patologia, e não pelo reconhecimento do que precisaria se instaurar dos 0 aos 3 anos e, então, se isso não se instaura, levantar um alerta para favorecer essa estruturação. Vejam, são duas lógicas opostas, são duas lógicas diferentes. Isso é uma mudança de paradigma. Então, como é que a gente pode reverter essa dura condição atual? Difundindo critérios que permitam detectar risco psíquico para os profissionais que intervêm com todo e qualquer bebê. Ou seja, um bebê ele não tem nem deve passar por um especialista em clínica da estimulação precoce ou em clínica com bebês. Ao contrário, como é que a gente faz chegar para os profissionais que estão na ponta? Quem são? Os profissionais do acompanhamento do desenvolvimento, pediatras, enfermeiros e os profissionais que trabalham em creches na educação, critérios que lhe permitam detectar se um bebê está ou não está bem. Sabem por quê? Porque o sofrimento psíquico de um bebê ele não é inefável, ao contrário do que muitas vezes se pensa. O sofrimento psíquico de um bebê se dá a ver por meio do seu olhar, do seu endereçamento corporal, das suas vocalizações, da sua organização ou desorganização dos hábitos. Claro, detectar isso exige conhecer muito bem os passos dessa estruturação. E nesse início da vida, os passos dessa estruturação, eles são muito sutis, porque quando a gente fala de crianças, a gente pode pensar nessas mudanças em termos de anos. Quando a gente fala de bebês, a gente tem que pensar essa mudança em termos de meses, ou seja, o que é de se esperar do olhar de um bebê com 0 meses, 4 meses, 8 meses, 12 meses ou 18 meses,
é muito diferente. E assim também acontece no seu endereçamento corporal, nas suas vocalizações e nos seus hábitos. Mas vejam, é diferente que a gente conheça os passos da estruturação do que a gente se fixe num reconhecimento de traços patológicos. Ainda a gente se encontra com que, na atualidade, o que se considera detecção precoce está excessivamente centrado em verificar se os órgãos que suportam as funções são ou não são saudáveis, são ou não são rígidos. Então, por exemplo, se um bebê de 1 ano e meio ou 2 não fala, certamente é muito importante, é extremamente pertinente que a gente se interrogue. Ele ouve? Essa é uma pergunta muito importante. Porém, igualmente importante é se perguntar, falam com ele? Tomam as suas vocalizações como um dizer, ou a sua produção corporal como um dizer? Isso é igualmente importante. E a gente precisa ainda avançar muito para que o acompanhamento do desenvolvimento dos bebês esteja permeado não só por uma detecção que busca verificar se os órgãos que suportam a função são ou não são rígidos, mas que também se produz uma leitura no atendimento acerca de como é que essa função é posta em funcionamento na relação com os outros. Isso é igualmente importante, porque o desenvolvimento de um bebê, ele não é autônomo, ele não é uma pura consequência da maturação. A gente precisa de um equipamento neuroanatômico para poder realizar as nossas produções. E, certamente, se há problemas nesse equipamento, certamente, se uma criança tem uma patologia orgânica de base, isso vai ser mais difícil para ela e vai exigir mais cuidado. Mas também a gente se encontra com casos de bebês absolutamente rígidos, que acabam tendo importantes dificuldades nas suas produções de desenvolvimento pelo tipo de experiência de vida que eles têm. Ou seja, se eu deixo um bebê que, a princípio, é do ponto de vista orgânico saudável, preso o dia inteiro sozinho num bebê conforto, isso vai trazer para ele consequências na produção do seu desenvolvimento. Desde hipotonias severas até poder vir a caminhar sem estabelecer um rumo simbólico nessa caminhada. Então, isso é algo que a gente tem que considerar. O desenvolvimento, ele não é autônomo, ele está atravessado pela estruturação psíquica. Por isso, pensar na questão da saúde mental na primeira infância não é uma cereja do bolo, não é uma sofisticação supérflua. Isso é absolutamente fundamental para o devir desse bebê. Vejam, eu não vou me estender nisso, mas uma pergunta importante seria, que retaguarda legal a gente tem para fazer isso? E, pelo menos, existem 2 leis, que é o Marco Legal Primeira Infância e a Lei 13.438. Ambas versam sobre a detecção sinais de risco para o desenvolvimento psíquico. Ambas versam sobre isso. Elas podem ser insuficientes, elas podem exigir discussões, elas podem exigir adendos, mas a gente não pode negar o problema que elas vêm nomear, que é que, para além do sofrimento desses bebês que são diagnosticados num golpe só, aos 3 anos, com transtorno do espectro autista, o que a gente tem no momento atual é um sintoma de saúde pública. A gente precisa mudar a situação atual. Claro, uma lei, e os tempos atuais no nosso país têm revelado bem isso, pode ser aplicada em diferentes direções. E, por isso, perante a lei, a gente precisa se interrogar. Em que direção caminharemos? Iremos produzir, a partir dessas leis, uma patologização da primeira infância ou caminharemos, a partir delas, na direção de
produzir uma detecção precoce de sofrimento para favorecer a estruturação psíquica e o desenvolvimento do bebê. Essa é uma discussão absolutamente necessária. E isso nos leva a também como nós temos diferentes instrumentos de detecção, que colocam o bebê, os pais, o agente de saúde, o contexto de produção para a compreensão do que está em jogo, em lugares muito diferentes. Então, de que maneira a gente lança luz sobre um fenômeno faz toda a diferença. Porque, vejam, na atualidade, há disponível na internet protocolos de diagnósticos por checklist, autoaplicáveis ou aplicáveis nas pequenas crianças, que buscam signos patológicos. Eu tenho recebido bebês de 1 ano e meio no consultório que os pais dizem que temem que seu filho tenha autismo porque eles aplicaram esse protocolo onde diz, por exemplo, o seu bebê responde quando chamado pelo nome? Ele fica 2 segundos ou mais olhando para os seus olhos? Eu me pergunto, a quem ocorre medir em segundos a importância de um olhar? Nesse sentido, me parece que revela muito mais saber a poesia do que o que tem sido hoje em dia chamado de conhecimento científico. Então, nesses protocolos, não diz algo como, por exemplo, o seu filho responde, quando chamado pelo nome, para dar um beijo na tia velha com cheiro de maquiagem azeda, que ele nunca viu antes e que chegou de visita? É uma piada, mas é sério. Porque o comportamento humano só tem valor num contexto. Ele não tem valor unívoco. Ele depende do contexto da produção. Então vejam, também há instrumentos que, mesmo sem buscar signos patologizantes, apontam risco por patologia. Esse é um problema. Esse é um problema quando se trata de primeira infância, porque saber algo da primeira infância implica considerar algo que até é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde, também, os indicadores que a gente encontra entre 0 e 3 anos, eles são muito sensíveis, mas pouco específicos por patologia, porque estamos no início dessa estruturação psíquica. Então, conhecer de bebês é saber que, na primeira infância, o principal critério de risco é o bebê não está bem. Se um bebê de 4 meses não tem preferência pelo rosto humano, ele está bem? Não, ele não está bem. Qual é o diagnóstico? Não está bem. Precisa de ajuda porque não está bem. Isso não é enquadrável na nosografia. Os bebês são desobedientes à nosografia. A nosografia não se aplica bem à primeira infância. Então, isso exige que a gente mude os nossos critérios. Isso pode evoluir para um autismo? Pode. Isso pode ser uma depressão precoce? Pode. Isso pode vir a se resolver? Pode. Depende do que a gente também fizer com isso, não só, porque nem todos os casos têm uma boa evolução, mesmo quando se intervém precocemente. Mas se a gente pensar dessa maneira, nós vamos ajudar tanto os bebês e as pequenas crianças que, mesmo assim, possam vir a ter autismo, quanto muitos bebês que acabam sendo enquadrados dentro dessa nomenclatura numa epidemia diagnóstica que a gente também precisa desmontar. Percebem aqui a complexidade do que a gente se encontra? Bom. Então, vejam, o critério para a gente evitar uma patologização
precoce e pensar numa detecção precoce de sofrimento psíquico é que é preciso detectar quando algo não vai bem. E isso para nada equivale fechar o diagnóstico. O precoce opera, então, na direção de detectar o que não está bem. Por que não fechar diagnóstico? Porque, em primeiro lugar, a gente tem que discutir o que é diagnóstico na infância, de maneira geral. Num tempo em que a estrutura não está decidida, nem orgânica, nem psiquicamente. Eu não vou poder me alongar pelo tempo nesses argumentos, mas vejam como o próprio Kandel nos diz que nós não nascemos com o nosso cérebro pronto. O nosso cérebro, o cérebro humano, ele nasce com a característica da plasticidade neuronal. Como esse cérebro se forma, depende de experiências de vida. Então, mesmo quando uma criança tem uma patologia orgânica de base, o que vier a lhe acontecer na vida é decisivo para os rumos que a sua vida vai tomar. Prova maior disso não tem do que o que tem acontecido com quem nasce com síndrome de Down. E aqui eu cito o trabalho conjunto feito no Centro Lídia Coriá e com Alfredo Jerusalinski, ou seja, no trabalho que há 40 anos se fazia com crianças com síndrome de Down, numa época em que era uma luta, era uma subversão, fazer com que uma criança com síndrome de Down entrasse numa primeira série. Porque naquele momento se dizia que uma criança com síndrome de Down não teria condições de se alfabetizar. Ninguém está dizendo que para uma pessoa com síndrome de Down a caminhada não é mais difícil. Mas por que hoje em dia tem tantas crianças com síndrome de Down que se alfabetizaram? Porque o lugar que se dá para elas no laço social é outro. Há 40 anos atrás, a incidência de autismo era brutal em pessoas com síndrome de Down, a tal ponto que os geneticistas investigaram se o autismo não poderia ter algo a ver com o cromossomo 21, já que a síndrome de Down é causada pela trissomia do par 21. Na atualidade, esses índices caem vertiginosamente. O que mudou? O lugar social que se dá para essas pessoas. Bom, nossas formas de conhecimento são essas. As nossas experiências são essas, são no laço e no social, não são no laboratório controlando variáveis. É isso que a gente tem a transmitir como produção de conhecimento. Essa é a nossa forma de saber, uma delas, e a gente espera que isso possa contribuir, que a gente possa aprender algo com essa discussão. Também a epigenética nos revela isso, porque a ideia de genética na atualidade, a genética, ela tem um lugar na contemporaneidade do oráculo, como se ela viesse a explicar tudo. No entanto, também na genética se sabe que os acontecimentos de vida têm a potencialidade de fazer com que se manifestem certos trechos ou outros do nosso código genético. Vejam como isso conversa, vejam como há, no campo do orgânico, autores, pesquisadores, que levam muito a sério a questão da complexidade. E vejam como isso conversa com o que Freud nos dizia, quando situava que a infância é um momento de inscrições, que a infância é um momento no qual a forma de obter prazer não está decidida. E, portanto, aqui a gente tem os fundamentos para considerar que a estrutura psíquica não está decidida na infância. E, por isso, a gente tem que tomar a condição da diagnose na infância com muito cuidado, para que esse diagnóstico não vire um destino. No entanto, essa questão, na clínica com bebês, só se radicaliza por estarmos nos primórdios da Constituição e pelo fato de que, então, os critérios nosográficos, eles não cabem bem nesse momento da vida. A gente vai poder detectar muito mais cedo se a gente conhecer o que é de se esperar e que, quando isso não acontecer, a gente possa intervir favorecendo a estruturação. Porque, vejam, antes da gente ter
um signo positivado de uma patologia específica, primeiro que a gente sempre tem é a queda, ou a não inscrição de algo que deveria ter se produzido. Isso é o que vem antes. Primeiro tem algo que não acontece, ou algo que cai, que aconteceu e deixa de acontecer. Somente sobre esse fundo é que se instaura um signo específico de uma patologia. Isso é algo que a primeira infância, a primeiríssima infância nos ensinou. Por isso, gente, atenção. Nem todo sofrimento na primeira infância é autismo, mas precisa ser tratado favorecendo a constituição psíquica. Bom, então, vejam, desde o início, a contribuição da psicanálise a esse campo é situar como, no autismo, há um ponto de falha precoce pelo não estabelecimento ou quebra e descontinuidade no reconhecimento entre um bebê e o seu outro. Até mesmo com aquele que mais o cuida e exerce seus cuidados, que é o agente da função materna, seja ou não a mãe biológica. Isso não está em questão. Mas mesmo em relação àquele que mais o cuida, aquele que mais o cuida sente, padece os efeitos desse não reconhecimento. Por que isso acontece? Se é uma predisposição genética, uma condição neurológica, um obstáculo sensorial, um rompimento radical das relações, vejam, a etiologia disso não é o foco da psicanálise, e sim o seu tratamento. A gente nunca pede atestado para um paciente de que ele não tenha nenhum problema orgânico. A gente trata um paciente com o corpinho que ele tem. Então, a gente intervém para que certas operações constituintes possam se produzir. Essa é a direção que a gente toma. E, nesse sentido, vejam, a gente se encontra com como a culpa ela circula, né? Porque quando a gente tem um problema, a gente quer estabelecer as razões. Então, se culpa a psicanálise de culpabilizar os pais, né? Por um lado, vocês sabem que a gente teria que fazer o verdadeiro copyright, né? A culpa, ela pelo menos é judaico-cristã, então tem algo entre 2.000 e 5.000 anos, dependendo de por onde cada um quer fazer a sua conta. Mas vejam que o que sim a gente sabe em relação à psicanálise e ao diálogo da psicanálise em contexto interdisciplinar é que o assunto das mães geladeira não explicam e não dão conta dessa questão. Vejam as pesquisas do Muratori, falam de falhas precoces no reconhecimento das faces por parte de crianças autistas. David Cohen, da Salpêtrière, fala de uma lentificação na resposta de crianças autistas, que muitas vezes pode acabar desestimulando suas mães. E até mesmo Bettelheim, que é acusado de cunhar o termo mãe geladeira. Eu conto isso para vocês porque eu me dediquei durante 1 ano e meio em grupos de estudo a ler A Fortaleza Vazia e os Fugitivos da Vida, para então poder fazer uma leitura crítica desse autor. E me encontro com o seguinte, vou citar para vocês. A desintegração familiar, estou abrindo aspas, isso é Bettelheim, tá? Poderia não ser a causa, mas a consequência da perturbação da criança. Talvez não tivesse ocorrido se os pais não tivessem sofrido por causa da criança. E ainda, quando uma mãe não recebe resposta durante os primeiros meses de vida do infante, ela pode duvidar da sua capacidade para tratar corretamente da criança. Por causa de sua insegurança ou desejando se proteger contra a frustração e a culpa, pode apelar à rotina. Tais reações podem surgir na mãe
como uma defesa contra a insuportável dor e a ansiedade produzidas pela indiferença ou respostas estranhas do infante. E ele ainda diz mais: nós mesmos, profissionais, a princípio preparados para tratar de uma criança nessa condição, muitas vezes precisamos fazer muito esforço psíquico para não sucumbir à indiferença psíquica que ela desperta em nós. Então, a gente precisa discutir de uma maneira séria e menos polarizada e acusatória. Bom, dado a hora, vou ser breve, já estou me aproximando ao final do que eu queria começar, é um início de conversa, partilhar com vocês, mas há uma discussão, até mesmo dentro da psicanálise, se o autismo seria uma estrutura psíquica específica. Eu me filio a uma escola e a uma tradição que considera, sim, que o autismo é uma estrutura psíquica diferente da psicose, da neurose e da perversão, que prima por uma forma de defesa, que é a exclusão do outro. Bom, quando uma criança deixa o outro fora do seu circuito, acaba ficando também fora da linguagem. Então, vejam que aqui o que eu estou nomeando de autismo é casos que primam por essa radical exclusão, por essa sideração sensorial, pela falta de palavra e pela exclusão do outro. Eu não estou aqui falando de todo o transtorno do espectro autista, porque para falar de todo esse transtorno é preciso falar do que a psiquiatria já chamou de Asperger, do que a psicanálise chama de psicoses infantis, que partem de uma outra condição.